Então, vamos lá, então. Boa tarde a todos, a todas. Com muita alegria que estamos aqui hoje, dia 28 de novembro, 28, não, 27, né? Mais, finalzinho, né, do ano já, 2020, um ano importante, difícil, e finalizando aí a 9ª edição do seminário da EPFCL Brasil, um seminário que acontece aí, né, da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano, né, que ocorre no ABC Paulista. E hoje a gente tem a presença de uma colega bem bacana, estou muito contente de receber a Andréia Milagres, Andréia Franco Milagres, de Belo Horizonte, né? Então, Andréia, muito bem-vinda. Estou lamentando que eu estou sem internet na minha casa, estou fazendo essa coordenação aí só pela voz, né? Com 4G no meu celular, e espero que em breve eu consiga me conectar, que eles falaram que até entre 3 e 4 da tarde volta a internet. Então, dizer isso primeiro, né, desejar muito boas-vindas para a Andréia e para todos os participantes, os colegas que estão aqui hoje conosco, né? Antes de eu apresentar a Andréia, a gente conversou um pouquinho essa semana para organizar um pouco a fala dela, né? Quer dizer, tem um contexto específico, porque este seminário é um seminário que acompanha o tema da escola, né, ao longo do ano. Então, por um lado, o tema e o sintoma, né, na medicina, na topologia, na clínica, né? E havia também uma questão porque, entre outras coisas, a Andréia Milagres, ela é analista de escola, né? Então, acho que isso também é uma oportunidade importante para nós aproveitar esse contexto aí específico, né? De termos aqui conosco uma AE, né? E aí, então, da gente pensar por outro lado, como também aproveitar essa oportunidade para também no nosso debate, no nosso laço de trabalho, introduzir aí algumas questões referentes aí ao passe e ao dispositivo do passe, né? E a pertinência deste dispositivo no fazer escola, né? Então a gente ficou com essa questão, né? Estamos aí ao longo de uma série de atividades, outros colegas vieram participar desse seminário. Há 3 semanas atrás, a gente fez também uma roda de conversa sobre o cartel, né? Então, alguns colegas aí estavam presentes. Então, a gente está nesse contexto, que eu acho que é legal da gente situar, né? Esse contexto de trabalho que tem, por um lado, nosso último encontro de encerramento da 9ª edição do seminário da EPFCL Brasil, que ocorre sempre no ABC, e, por outro lado, a gente está com essa perspectiva ou essa demanda de construção, né, da nossa instituição neste território, neste fazer, né, escola, ou pensar a constituição aí de um fórum, que somos ainda um fórum em formação, e aí pensar também, né, como é que a gente faz uso desses 2 dispositivos, o cartel e o passe, né? Então, como que o Lacan orienta a construção aí, e aí plagiando um pouquinho o Quiné, né? A estranheza, né? da instituição analítica, né? Como é que a gente pensa ou problematiza a pertinência desses 2 dispositivos importantes, né, na construção aí
de uma instituição analítica, né? Então, é um pouco nesse contexto que a gente surge aí, ou que a gente se encontra neste momento, né? Antes de passar a bola para a Andréia, a gente conversou um pouquinho, eu queria fazer um comentário de 5 minutos, né, de 3 minutos, para pensar o eixo de discussão né, das aulas anteriores, dos encontros anteriores, das transmissões anteriores, né? Então, acho que, claro, né, vários colegas passaram, várias contribuições importantes, né? Mas só para lembrar um pouco essa questão do sintoma, né? E esse foi um combinado que a gente fez, André e eu, né? De eu retomar isso, né? Para daí passar a palavra para a Andréia, né? Então, assim, de pensar o sintoma por um viés, né, inicialmente da medicina, né? Então, colegas falaram disso, quer dizer, um sintoma a ser removível, né? Então, um viés que, inclusive, aparece no Freud no momento pré-analítico, né? Quer dizer, quando Freud problematiza ali a teoria do trauma, a questão da hipnose, né? O sintoma da hidrofobia da Ana O, o Freud ali meramente aplicava essa lógica médica do sintoma, né? Na perspectiva aí, pela via da hipnose, tentar encontrar o afeto, que é a causa do sintoma, o afeto desagradável, eliminar o afeto e aí consigo eliminar o sintoma, né? Nos textos pré-analíticos, né, do Freud, tem o caso da senhora P, por exemplo, que ele tentava empregar isso num caso de paranoia, né? Enfim, pensando então uma lógica ou uma ética, né, do modelo das ciências naturais, né, de que o sintoma é uma perturbação pré-instituída, né? E aí então que deveria ser removível, né? Então acho que esse é um ponto que apareceu essa discussão aqui, né? Lembrando também, por exemplo, do Aquiles, que dá esse passo quando ele menciona algumas conferências do Freud, então uma conferência importante, né? Quando aí o Freud deixa ou abandona esse momento da teoria do trauma e deixa de ser, ou vai enfraquecendo a sua lógica positivista, né? E então ele, Freud, por exemplo, numa conferência que se chama O Sentido do Sintoma, né? Vai dizer que o sintoma tem um sentido inconsciente, né? Lembrando que o nosso colega lá do Sobral fala desse texto aqui, né? Atravessou isso aqui para nós, por exemplo, né? Trouxe isso para nós. E aí, então, o sintoma já não é algo a ser removível, mas, né, é uma instância, né, uma dimensão da clínica que passa a assumir uma lógica própria no viés aí da psicanálise, né? Então, ele tem um sentido inconsciente, o Freud vai dizer, isso é importante, porque é pela via do sintoma que a gente justamente vai analitizar o sofrimento, né? E tentar acessar o inconsciente, né? Acho que essa é uma marca importante nessa introdução. E, por fim, lembrar um pouco aquela passagem do Ivan, né? Quando o Ivan dizia assim, né? Pensar, que foi o nosso último colega que veio no mês passado, né? O sintoma como aquilo que da ordem, inicialmente numa análise de sofrimento, né? Ele passa a ser algo que a gente pode, inclusive, tirar proveito dele, né? Então, eu pensei nessa introduçãozinha aqui, né? Retomar esse eixo, que foi um eixo que a gente discutiu muito nos encontros anteriores, né? E aí, Andréia, quero também, né, te apresentar, falar um pouquinho de você, né? Mas, enfim, então, essa é o eixo, né, ou raciocínio que a gente desenvolveu. Conversando com a Andréia pensou, trouxe a ideia para nós, né, da gente retomar a discussão do sintoma, mas aí dar este passo de incluir essa questão ou esse debate, né, tão importante que é a questão aí também
do passe, né? Então, acho pensar isso, né? O que se produz numa análise, né? Por onde que se começa uma análise, pela via do sintoma, qual é o produto de uma análise, o que acontece com o sintoma, né, no fim de uma análise, e as consequências disso, né, pensando, então, naquela máxima que o Lacan tem, né, de que o que se produz no término de uma análise é um analista. Então, aí a pessoa vai decidir se vai exercer o seu ofício, este ofício ou não, né? E aí fica a questão, o que é o sintoma, né? Acho que esse é um ponto importante. E a outra questão é pensar como é que a gente vai discutir isso à luz do dispositivo do passe, né? Quer dizer, é muito importante, é um tema central, né? E bastante contemporâneo, essa questão, né? Da análise do seu produto, né? Quero lembrar, por exemplo, em outro momento eu falei que era convergência, mas na verdade é a articulação, o movimento dos analistas, né? De distintas escolas de psicanálise, preocupadas com a regulamentação da profissão de psicanalista, porque justamente pega nesse ponto, né, que a formação do analista passa uma análise pessoal, então, né, não dá para deixar isso meramente, né, pela via do conteúdo ou do discurso universitário. Então, tem essas articulações que fazem, né, da formalista algo bastante importante, complexo, né? Então, a provocação que eu dizia para a Andréa, como é que o passe vai arejar uma instituição analítica, né? Então, era isso que eu queria comentar como uma espécie de comentário prévio para situar este momento, né? Mais uma vez, agradecer enormemente a presença da Andréa. Andréa, eu a conheci em 2005, né? Primeiramente no seu texto, né? Então, foi uma oportunidade de receber, num trabalho que eu fazia de coordenação de um dossiê sobre acompanhamento terapêutico, veio o texto da Andréa Guerra e da Andréa Milagres, né? As Andréas de Belo Horizonte, um texto bem importante na literatura do acompanhamento terapêutico, quantos paus se faz um acompanhamento terapêutico, e depois tivemos outros encontros de trabalho, né? Então, Andréa é psicanalista, membro, AE, né, da EPFCL Brasil, membro do Fórum de Belo Horizonte, de Minas, né? Não sei se tem outros fóruns em Minas também. Então, Fórum de BH, e professora da PUC de Minas, né? Então, mais uma vez, André, dizer que é uma alegria enorme estar aqui contigo, e agora a palavra é tua. Tá bom, Maurício, muito obrigada pela apresentação e pela costura que você fez, né? Com esse tema do sintoma, que é o tema que nos move em direção ao próximo encontro nacional, que, se tivermos vacina, ocorrerá em setembro de 2021. Esperamos que seja possível, né? Aí poderemos nos rever, enfim. Bom, quando eu conversava com o Maurício, ele me disse que a gente teria um intervalo, não é? Entre um primeiro momento e um segundo momento, né? Então, o que eu pensei primeiro? Porque, se eu tiver entendido bem, a minha fala de hoje, ela se inscreve dentro do espaço escola do Fórum ABC Informação, não é isso? Tá certo? Então, assim, na verdade, o seminário, historicamente, ele foi organizado assim. Num primeiro momento, a gente teria o tema do seminário, né, que é a questão mais do sintoma, né, e depois do intervalo seria a discussão do espaço escola. O que a gente estava conversando, né, e aí que a gente pensou nesse certo arranjo, né, de você fazer sim uma articulação
com essa discussão aí do sintoma, né? Uhum. Mas também da gente não perder de vista essa discussão do passe, porque a gente teve uma atividade extra a esse seminário, uma roda de conversa, há 3 sábados atrás, né? Que foi Uhum. só para conversar sobre o cartel, e aí Uhum. aproveitando a sua presença como uma AE, como alguém que atravessou o dispositivo do passe, né? Foi nomeada, né, como analista de escola, né? Então, eu não sei se fala de escola ou da escola, né? Mas enfim, Uhum. né? Então, a gente acha que poderia ser interessante, né? Você também trazer para a gente um pouco essa especificidade ou essa tentativa, né? Tanto do Freud quanto do Lacan, especialmente o Lacan, que ele que inventa o dispositivo do passe, né? De pensar em preservar essa questão de que na formação do analista tem sim esse requisito de atravessar a sua própria análise pessoal. E aí, como que institucionalmente a gente lida com essa estranheza, considerando que isso não se apresenta, né, Uhum. no discurso universitário, né? Então, essa é a ideia, mais ou menos, né? Ah, Então, se legal. você puder, por exemplo, essa articulação de sintoma, com fim de análise, o passo, e o tempo você administra da maneira que você achar melhor, né? Tem da gente fazer intervalo e aí a gente volta depois, tá Tá, bom? tá bem. Então, o que eu pensei? Eu pensei em fazer invertido, né? De tal maneira que a gente pudesse começar a falar, né, sobre o que é a escola, o que é o fórum, né? Para que no segundo momento a gente pudesse se dedicar a pensar o que é o sintoma no fim, desculpa, o que é o sintoma no início e o que é o sintoma no fim, a partir do meu depoimento do passe. Tá bom? Né? Então, eu imagino que as pessoas que estão aqui reunidas hoje, elas estejam se aproximando de alguma maneira desse lugar que a gente chama de fórum, né? Então, eu vou situar um pouco, vou colocar assim algumas palavras introdutórias sobre essa articulação, né? Porque a gente fala de fórum e a gente fala também de escola, né? Então, vamos pensar como é que a gente entende isso nessa escola da qual fazemos parte, né? Para começar a nossa conversa, tá? A gente faz parte de uma internacional dos fóruns, que a gente chama de IFE, né? Que foi um movimento lançado em 98, lá em Barcelona. Portanto, nós já estamos com mais de 20 anos que esse movimento existe, ou foi fundado, né? Esse movimento ele nasce justamente em função do abuso do na psicanálise, né? Então, fórum foi o significante escolhido para a gente poder designar esse movimento que imprimiu uma aposta num lugar que fosse público, né? Tal como é hoje, aberto, democrático e de confronto de experiências, um trabalho coletivo, plural, né? Porque sem isso o discurso analítico ele não se sustenta, né? Então, tá, os fóruns são criados em 98, a IFE, né? A IFE, ela é um grande guarda-chuva que congrega os fóruns do mundo inteiro, né? E aqui no Brasil, a gente tem um outro guarda-chuva que está debaixo desse grande guarda-chuva da IFE. O nosso guarda-chuva a gente chama de EPFCL Brasil, né? Então, todo fórum no Brasil, ele está necessariamente ligado à EPFCL Brasil como a essa IFE internacional dos fóruns, né? Somente em 2001, né, 3 anos depois, é que a gente criou a escola da IFE. Então, vejam que é diferente. A Internacional dos Fóruns primeiro, né? E a escola depois, tá?
Então, essa escola, ela constitui uma comunidade internacional de trabalho, tá? Então, a partir daí, sempre que houver dispositivos de escola, que podem ser epistêmicos, que diz respeito às nossas trocas e à nossa formação, né? Ou de garantia, que diz respeito especificamente às garantias que uma escola pode dar quando ela nomeia alguém AME ou AE. A gente pode depois estender um pouco essa conversa, mas não agora, né? Mas sempre que houver dispositivos de escola, a gente vai intitular assim, né? EPFCL-Brasil, ou, no caso local, Fórum do Campo Lacaniano de Belo Horizonte, né? E, no futuro, Fórum do Campo Lacaniano do ABC Paulista. Não é? Isso tem uma consequência, né? Manter esse significante fórum na nomenclatura da nossa escola tem consequências, porque esse significante ele tem uma vetorização, né? Ele aponta para uma orientação política, aponta para o fato seguinte, que os fóruns do campo lacaniano, eles não são escola, né? Então, os fóruns, eles não podem outorgar nenhuma garantia analítica. Embora a gente faça a nossa formação nos fóruns, o fórum não pode outorgar isso a nenhum de nós, né? Então, se a gente for pegar um documento muito importante, que acredito que vocês devam trabalhar ou estarem, né, nesse percurso de trabalho, um documento que se chama Carta da IFE, que é a Carta da Internacional dos Fóruns, o Lacan diz lá, quando ele dissolve, quando ele manda uma carta para a causa freudiana e dissolve a escola freudiana de Paris, né? Ele diz assim, ela não é escola, mas campo, e também ela terá sua escola, né? Então, os fóruns não são escola, né? Mas eles são orientados em direção a ela, né? Por quê? Porque é a escola que se dedica a cultivar o discurso analítico. Porque esse discurso, ele está sempre ameaçado pelo recalque, né? E ele sempre tende a se fundir, a se perder no discurso comum, tá? Então, eu fiz essa pontuação para vocês, tentando distinguir um pouco o que é fórum e o que é escola, porque me parece que fórum e escola mantêm uma relação, né? Que é de conjunção e de disjunção. Eles não se confundem. Fórum e escola, eles se articulam, né? Então, conforme o Maurício disse, a escola, ela sustenta dois dispositivos fundamentais que Lacan criou, que são o cartel e o passe. Então, essa experiência, ou até mesmo interfóruns, né? Agora, na pandemia, principalmente, a gente pode fazer cartel com quem a gente quiser, do lugar do mundo que a gente quiser, do estado que a gente quiser, né? Mas, então, é nessa experiência de cartéis nos fóruns e nesse trabalho relativo à garantia que é dada pelas instâncias locais e internacionais de escola, é que a gente pode falar de uma relação original, não é? Com a psicanálise, tá? Então, trata-se com esses dois dispositivos da gente poder construir um saber, não é? Em torno do que é uma psicanálise e do que é um psicanalista, né? Então, isso é assunto de escola, o que é uma psicanálise e o que é um psicanalista. É assunto de escola, mas ele é experimentado nesse debate cotidiano que a gente faz nos fóruns, né? Isso é uma experiência que eu acho que vale a pena marcar. Por quê? Ela é uma experiência inédita, justamente porque foi essa passagem de psicanalizante para psicanalista
que foi um assunto deixado na sombra, não é? Pelas sociedades psicanalíticas existentes. Então, isso é que Lacan quer ressaltar quando ele funda a escola dele, não é? Quando ele rompe com a IPA, em 64, e funda a sua escola, né? Então, a escola, ela não existe como uma entidade previamente estabelecida, né? Ela é instaurada a partir do trabalho cotidiano dos fóruns, mas ela depende fundamentalmente das contingências do ato analítico, né? Então, a minha pergunta é, né? Se a gente só pode falar de uma articulação entre fórum e escola, porque é o fórum que sustenta a manutenção dos objetivos da escola, eu colocaria uma pergunta. O que anima a comunidade de um fórum local? É a transferência de trabalho com a letra de Freud e de Lacan? O que anima é a transferência com a EPFCL? Ou o ânimo de uma comunidade também depende dessa relação particular que cada um de nós mantém com o desejo de escola? Então, me parece que essas perguntas, elas tomam assento, né? E eu colocaria uma pergunta que talvez a gente pudesse tentar ir respondendo na medida que a gente for conversando hoje. Eu fiquei me perguntando o seguinte: o que um analista de escola teria a dizer aos colegas de um fórum em formação sobre esses dois dispositivos, o cartel e o passe? Então, a primeira coisa que me ocorreu é que a gente podia dizer que não existe fórum ideal, né? E nem um modelo que a gente possa seguir. A gente só tem princípios que nos orientam. O primeiro princípio que a gente tem é o princípio da iniciativa, que convoca uma comunidade de trabalho apostando em um saber que se renova e se transmite, né? E esse princípio da iniciativa, ele precisa de zelar para que a burocracia ela não sufoque as ideias novas. Isso é uma coisa difícil, né? Mas que a gente tem que lembrar o tempo inteiro. Está lá na nossa carta da IFE. O segundo princípio, qual que é? É a solidariedade, que aposta num projeto comum, mas também introduz um limite. Por quê? Porque os atos de um, seja de um membro, ou seja, de todo o fórum, comprometem o conjunto dos outros por suas consequências, né? Então, esse princípio da solidariedade, ambos, na verdade, né? Ele convoca a que cada um se responsabilize pelo seu ato, né? Então, não há outro da garantia. Quer dizer que cada comunidade local constrói seu fórum com suas particularidades, com seus embaraços, suas contingências, seus bons e seus maus encontros. Não é? Na clínica, a gente costuma dizer que a gente empresta, né, o nosso corpo aos fenômenos da transferência. Não é? A gente poderia também se perguntar se a gente empresta o corpo para animar o fórum. Mas talvez valesse mais a pena a gente pensar se não seria mais que um empréstimo, né? É uma libra de carne a pagar, porque dá muito trabalho sustentar um fórum, não é? Então, quando a gente demanda a nossa entrada como membro de fórum, a gente se engaja. Mais adiante, a gente pode dar uma segunda volta, não é? A gente pode formular uma outra demanda por uma outra instância, que é para a gente se tornar membro de escola. O que acontece? A gente fica mais concernido ainda, né? Porque esse trabalho de um membro de escola, ele implica o engajamento nesses dois princípios que eu já referi, né? Mas implica também isso que eu chamei anteriormente de desejo de escola. Tá? Por quê? Porque hoje os membros de escola
a eles é facultado uma prerrogativa. Os membros de escola hoje, eles podem indicar nomes para compor uma comissão importantíssima, né? É uma comissão internacional que se chama Comissão Internacional de Garantia. Por que é tão importante essa comissão? Porque essa comissão, ela é responsável pela nomeação dos AES, dos analistas de escola, e também pela designação dos AMS, que são os analistas membros de escola. Tá? Então, esse que eu chamei de Comissão Internacional de Garantia, CIG, né? Elas nascem de onde? Do trabalho que acontece nos fóruns. Porque as pessoas que vão lá trabalhar nessa comissão, elas se originam dos fóruns, né? Qualquer fórum. Fórum São Paulo, Fórum Rio, Belo Horizonte, né? Quem sabe Fórum ABC um dia, né? Então, esse que se torna membro de escola, né, que é um passo além de membro de fórum, ele não pode estar ali a passeio, né? A responsabilidade dele é enorme. Ele não está a passeio, ele está a trabalho, um trabalho orientado em direção à escola, né? Então, eu não vou me estender a respeito disso, né? Mas a gente pode voltar nesse ponto depois. Eu vou fechar, né, essa pequena introdução dizendo que na nossa escola a gente optou na EPSL, né, a gente optou por não fazer do fórum e da escola uma estrutura fechada. O que significa isso? Que no fórum a gente tem uma comunidade de trabalho que acolhe pessoas interessadas no discurso analítico e que podem não necessariamente estar concernidas com a clínica, né? Mas é claro que tem uma aposta, qual seja, que esse trabalho nos fóruns ele possa despertar o desejo de psicanálise e de fazer escola, né? Então, esse é um primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês, já que eu estou falando para um fórum que está nesse momento aí de se formar, né? E um fórum, para que ele seja aceito enquanto um fórum formal, isso só pode acontecer numa assembleia da Internacional dos Fóruns, né? Ele tem que trabalhar como fórum em formação durante 2 anos e depois disso, essa demanda é levada para uma assembleia, né, que vota. Então, acho que vocês estão nesse momento, né, colegas, que já estão há mais tempo aí nesse trabalho. Bom, dito isso, então, eu vou falar sobre a experiência do passe, né? Mas contando um pouco para vocês como é que acontece isso, né? Eu não sei se todo mundo tem noção do que seja o passe, né? Se eu estaria sendo repetitiva quando eu falo um pouco sobre isso. Como é que vocês... Eu acho, Andréia, bastante importante nisso que você está colocando, pensar, situar historicamente, né? Porque qual que é a diferença, então, do que o Freud pensou com a ideia do analista de data, né? Como uma Tá. tentativa Uhum, institucional de certificar ou tentar garantir, né, que haja análise na formação do analista e a passagem uhum, desse modelo IPIsta para o modelo, uhum, para o modo como o Lacan inventa, né, o dispositivo do uhum, passe, né? Acho que uhum, isso, por um lado, historicamente é importante situar. Também uhum, acho importante localizar para nós a pertinência da análise pessoal, né, na uhum, formação do analista, né? uhum, Para daí a gente poder também ter esses elementos quando a gente conseguir, por exemplo, quando a gente for discutir no seu relato de passe, né? tá. Que eu acho que seria muito legal você poder trazer isso também, né?
Tá. né? Quer dizer, esse caminho que você propõe, essa inversão, ela tem todo sentido, claro, né? Porque justamente, né? Quer dizer, a gente ter as bases para poder acompanhar você depois no seu relato. Tá legal, né? Então, vamos lá, né? O Lacan, quando ele abre as conferências que ele deu em 71 e 72, na capela do Hospital de Saint-Émile, ele fez uma série de conferências que ele dirigiu aos jovens psiquiatras, né? Nessas conferências, ele vai articular o saber e a ignorância, né? Mas Lacan não toma a ignorância como sendo um déficit ou menos-valia, né? Ele vai dizer assim: é da ignorância que a gente deve partir, tal como no budismo, né? Que vai considerar a ignorância como uma paixão. Mas aí o Lacan acrescenta que a meditação, falhou aqui, né, gente? Quase que sai que a medicação não é o forte dos psicanalistas, né? Mas eu queria mesmo falar, eu tinha escrito pelo menos sobre a meditação, né? Que a meditação não é o forte dos psicanalistas. Então, se a meditação não é o nosso forte, é só pela via de uma experiência que a gente pode ter acesso ao saber, né? Então, essa questão do saber é alguma coisa que me interessa discutir um pouco com vocês, tá? Porque não se trata de qualquer saber, né? E sim, quando Lacan faz referência a essa paixão da ignorância, a paixão neurótica por excelência, né? Ele diz que não se trata de qualquer saber, mas de um saber mais elevado, que Nicolau de Cusa chamou de douta ignorância, né? E ele faz, então, uma distinção entre o que seria a ignorância crassa ou ignorância passional que reinava nos asilos psiquiátricos, já que era para essas pessoas que ele estava falando, né? Então, qual é a pergunta que eu trago, né? Terminada uma análise, e nesse momento de transmissão da experiência. A pergunta que eu trago é sobre qual saber a experiência de uma análise que foi levada até o fim permite dar acesso. Por quê? Porque é um saber que a gente almeja, não é? Quando a gente começa uma análise. Claro, né? Se a gente suporta ficar, e é isso, né? Se a gente tem coragem para permanecer no divã, né? É isso que a gente tá buscando, um saber, né? Um saber que a gente pretende alcançar. No entanto, o saber obtido não corresponde exatamente ao saber esperado, né? É que esse saber a que a gente tem acesso, no final das contas, ele se mostra um saber limitado. E é claro, não quer dizer que seja pouco, né? Mas que seja, fiquei aqui pensando. Por quê? Porque o que surpreende é que essas migalhas de saber, eles possam trazer para uma pessoa, para alguém, a marca da satisfação, né? Mas eu diria que, no meu caso, ainda houve outra surpresa. Além de eu ter me deparado com um saber que não correspondia àquele que eu esperava, né? Eu tive outra surpresa, porque havia, da minha parte, alguma certeza sobre o fim, a ponto de que eu pude demandar a entrada no dispositivo do passe. Mas encontrar-se com aquilo que a gente deseja é realmente surpreendente. Então, quando eu fui nomeada, eu tive alguma surpresa, né? Porque, embora você espere, com a nomeação, o que eu me coloquei foi bom, então isso funciona mesmo, né? Esse dispositivo talvez seja capaz de capturar alguma coisa ou de transmitir alguma coisa. Então, foi isso que me ocorreu quando eu soube da nomeação. Isso funciona, né? E por que que funcionou? Somente porque algo se transmitiu. Então, outra pergunta. Eu tenho, acho que, mais perguntas do que respostas para dar para vocês, né? Então, a outra pergunta é: o que
de uma experiência tão longa e tão intransmissível passou nesse estranho dispositivo inventado por Lacan, né?